programação é destinada a você que quer conhecer um pouco mais da Bíblia, quer saber uma interação da Bíblia com o mundo contemporâneo, saber acerca dos eventos atuais à luz da Bíblia, como você pode dialogar com outros campos do conhecimento. Então, o programa Foco Bíblico traz a você este ambiente em que a Bíblia fala muito alto e dialoga com a ciência, conforme fizemos nos primeiros programas. A Bíblia vai dialogar com a filosofia e a Bíblia vai dialogar com muitos outros campos do saber, e certamente esse programa será um diferencial na sua vida, porque foi o produto de uma grande explosão desse ato de Deus através da leitura da Bíblia que produziu hoje este que está apresentando esse programa, pastor Fabiano Ferreira, professor Fabiano Ferreira. Só não gosto de doutor Fabiano Ferreira, porque essa questão de doutor a gente sempre vê que tem muitas coisas a aprender. Bem, é importante você que vai nos acompanhar saber um pouco a meu respeito. Nós estamos aqui na TV Vida apresentando um programa diferente, um programa que fala acerca da Bíblia, foco bíblico. E então, como foi que entrei em conhecimento com a Bíblia? Qual foi o meu primeiro relacionamento com a Bíblia? Lá quando eu tinha aproximadamente 15 anos, eu estive sob a influência de um professor de língua portuguesa, muito meu amigo, e esse professor nos deu algumas lições de filosofia. Então, comecei a ler um livro chamado A Filosofia através dos Textos, e esse livro nos trouxe, assim, a revelação de um outro mundo em que eu comecei a conhecer os pensadores. E fiquei abismado com as coisas que comecei a ler. O livro trazia um contato desde os primeiros filósofos e fazia um percurso ao longo da história, trazendo assim, uma espécie de ontologia, trazendo alguns trechos de livros filosóficos. E então, esses livros filosóficos que foram condensados ali num pequeno livro chamado A Filosofia através dos Textos, me influenciou muito nos meus 15 anos. Entretanto, aos 15 anos, eu fiquei doente. E ao ficar doente, eu tive uma sensação de que estava correndo um risco de perder as minhas pernas. E aí então, comecei a pensar, será que o pensamento apenas pode fazer com que eu mude a minha situação existencial, a minha condição? E acabei vendo que pensadores não estavam me ajudando. Entretanto, não fui logo conhecer o Evangelho, porque a minha família não tinha uma noção do que era a Bíblia, do que era o Evangelho, do que era o poder de Deus revelado na Palavra de Deus. E eu fiquei à margem de toda a situação, sem ter um norte, sem ter um rumo, até que um dia descobri uma Bíblia velha, bem escondidinha nos guardados da minha avó. E então comecei a ler aquela Bíblia. E comecei a ler aquela Bíblia e vi um versículo que até hoje me chama a atenção, que diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aí eu fiz uma pergunta a mim mesmo: será que eu posso acreditar nisso, que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Comecei a ler as histórias acerca de Jesus na Bíblia. Quantos milagres, quantas coisas ele fez, quantos sinais maravilhosos, curou leprosos, curou surdos, curou cegos, Jesus ressuscitou mortos. E nós não tínhamos eu, por exemplo, não tinha nenhuma informação de que esses eventos sobrenaturais estivessem acontecendo no cosmos que, segundo eu aprendi na filosofia, era um cosmos, era um universo totalmente fechado. Ou seja, na pior das hipóteses, eu estava dentro de um universo que não tinha a inserção nem a incursão de forças sobrenaturais. Tudo era movido mecanicamente, automaticamente, e então essa era a minha cosmovisão.
Mas quando eu li a Bíblia, surgiu a necessidade de eu repensar um pouco aquilo que eu estava aprendendo e começou a haver um desafio que iria colocar em xeque aquilo em que eu estava acreditando, como também poderia fazer com que tudo em que eu estava agora tomando pé de uma situação nova, de informações novas, essas informações também poderiam fazer com que uma desconstrução de tudo quanto eu tinha como visão de mundo. E aí então eu comecei a colocar em choque as duas coisas e o que mais pesou nisso tudo foi a realidade que eu estava vivendo. Vivendo uma realidade muito difícil, muito dura, e estava com o risco de ficar muito jovem com as pernas amputadas. Fazendo tratamento direto nos hospitais e nenhum sucesso. E então a minha filosofia começou a ser balançada. Mas, para encurtar esse meu testemunho acerca de como foi que eu comecei a acreditar na Bíblia como a palavra de Deus, eu coloquei a Bíblia em teste. Eu perguntei, eu não sabia orar, não tinha nenhuma noção do que viria a ser uma oração. Comecei a aprender na Bíblia como orava e devíamos nos dirigir a Deus em nome de Jesus, e assim eu fiz. Fiz a minha primeira oração com esse foco e pedi a Deus, Deus, se tu realmente existes, porque segundo eu tenho aprendido em filosofia, eu não tenho nenhuma certeza de que tu existes. Então, se tu realmente existes, eu quero que a manifestação daquilo que a palavra, que é chamada de tua palavra, a palavra de Deus, a Bíblia diz, que aconteça algo extraordinário na minha vida. E foi exatamente aí que o sobrenatural invadiu o meu mundo natural e mudou a minha cosmovisão, porque eu conheci o poder de Deus que começou a atuar na minha vida, começou a mudar o meu ser, começou a mudar o meu caráter, fui passando por uma transformação moral e depois essa transformação acabou sendo uma transformação que veio exatamente resultar na cura das enfermidades que estavam me afligindo. E nesse momento, então, repensei a situação que eu estava atravessando e não tive outra alternativa a não ser ir para a igreja, e aí meu foco começou a ficar mais e mais intenso sobre a Bíblia. Daí o programa Foco Bíblico tem esta finalidade, de mostrar a você como você pode focalizar a vida através da Bíblia e como a Bíblia pode ser para você um farol a fim de iluminar as circunstâncias que estão ao seu redor, de modo que você possa ver o mundo, ver as circunstâncias por um prisma totalmente diferente, por um prisma totalmente novo. E então nós vamos falar um pouco acerca do que é a Bíblia, acerca da natureza da Bíblia, das línguas em que a Bíblia foi escrita, e você estará tendo informações que talvez nunca teve. Informações precisas, informações preciosas que podem mudar a sua maneira de ver o mundo. Em filosofia, eu gostei muito de uma vertente filosófica chamada existencialismo. E depois comecei a ver que ser filósofo, na acepção mais profunda do termo, era um desafio muito grande. Por quê? Porque os filósofos tinham de conhecer muitas obras, tinham de ler muito, estudar muito e depois, sendo um filósofo, tentar pelo menos construir o seu sistema filosófico. E um dos filósofos que mais me fascinou foi Jean-Paul Sartre. Jean-Paul Sartre foi o que hoje nós chamamos o grande filósofo existencialista e o pai do existencialismo. Então, esse filósofo tinha um pensamento que nós vemos que ele pensava o mundo a partir da própria existência, ou seja, todos os referenciais que ele precisava para poder construir o seu sistema filosófico estava exatamente o quê? No universo observável. Daí então, Sartre lançou um livro chamado
ser, o ser e o nada. E esse ser e o nada teve um subtítulo que é um ensaio de ontologia fenomenológica. Ou seja, Sartre, neste livro, estuda a existência a partir da própria existência. Ele tenta construir um sistema do que era observável ao redor e procurava, a partir da premissa inicial do existencialismo, ou seja, qual é a premissa básica, é o axioma básico do existencialismo sartreano, do existencialismo ateu sartreano. O existencialismo ateu sartreano se fundamenta num princípio básico que diz o seguinte: a existência precede a essência. Ou seja, a partir do momento em que se admite que a existência humana é uma realidade no mundo, que a existência humana é exatamente o ponto a partir do qual nós devemos analisar o mundo, então, a partir desse ponto, ele constrói o existencialismo filosófico. E esse existencialismo filosófico ateu, obviamente, partindo do princípio de que a existência antecede a essência, ele é exatamente a contramão daquilo que, por exemplo, os escritores bíblicos afirmam, que a essência precede a existência. Explicando os dois sistemas, Sartre mostra de um modo muito claro na sua proposta filosófica que a existência precisa ser estudada a partir daquilo que o homem observa no mundo. E, do ponto de vista bíblico, que é a antítese desse sistema, nós vemos que a essência precede a existência, de modo que um Deus todo-poderoso existe e criou o universo e nos deu referenciais para que nós possamos compreender a existência. Mas ser filósofo é fácil? E ser um cristão bíblico é fácil? Estaremos voltando a este assunto no nosso próximo bloco. Fique atento.